Ok, prontinho. Dei um atraso aqui de 2 minutinhos, mas já estou aqui. Bom dia a todos. Então vamos começar então mais uma transmissão ao vivo. E o tema de hoje vai ser sobre café da manhã. Tem muitas pessoas que têm dúvida, que são diabéticas e elas precisam ter cuidado desde a primeira refeição do dia, e a maioria delas não sabem o que comer ou comem errado. Então hoje eu vou tá trazendo então vou desmistificar alguns alimentos, vou trazer então aqui umas informações que são bem relevantes para ter um melhor café da manhã. Vou guardar aqui um pouquinho, o pessoal conectar. Então, no marco. Bom, nessa live eu quis trazer esse tema que ele é bem relevante e eu quero trazer esclarecimento para ti. Porque essa é uma dúvida que eu recebo muito. Então agora chegou a hora então de eu desmistificar assim alguns alimentos que parecem ser melhores do que outros e que muitas pessoas fazem consumo dele diariamente. E assim tu vai conseguir entender como então fazer um melhor café da manhã para ajustar melhor a relação do controle da glicemia, né, o controle do diabetes, e assim se tornar o café da manhã como um aliado nesse processo de busca por melhor qualidade de vida e melhor controle do diabetes. Porque tem gente que tem medo de comer, né? E que é tanta coisa que a gente vê, às vezes, alguém que fala alguma coisa que é bom, que é ruim, e às vezes a gente fica com medo e tem muitas pessoas que têm medo de comer. Então, é bem importante, então, ter o conhecimento dos alimentos, da informação certa e assim conseguir conciliar, ter uma vida com mais qualidade. E assim, o diabetes, é uma doença, e é uma doença que ela é silenciosa, que ao longo do tempo acaba surgindo. Às vezes não é por descobrir que o açúcar está alto no sangue, às vezes é um problema já avançado, às vezes é um problema que tem ali uma relação com o coração, mas o fato é que o diabetes ele é uma doença que ela é por muito tempo assintomática, a pessoa não sente nada. E a cada dia tem surgido cada vez mais novos números de casos de diabetes, né? E também de pessoas com pré-diabetes. Que a condição de pré-diabetes seria quando a pessoa está com ali, fez o exame de sangue, daí deu aquela alteração na glicemia. Não é considerado ainda o diabetes, mas é um valor que não está dentro do normal. E o diagnóstico de diabetes não é uma sentença. Tem pessoas que olham assim, meu Deus, e não vou viver mais. Mas sim, é uma oportunidade para agora, então, abrir os olhos e cuidar da saúde, cuidar da vida. Então, tem então a oportunidade de fazer novas escolhas que assim vão possibilitar a melhor escolha na vida. E o diagnóstico, então, ele acaba sendo uma oportunidade de conhecer um problema que estava ali quietinho, parado, e de repente ele surgiu. Então, a gente precisa ter, então, um olhar que, sim, atento, né? Ter a nossa atenção focada na saúde. E no caso ali eu falei pré-diabetes, tem muitas pessoas que são próximas de nós e provavelmente, se elas não cuidam bem da alimentação, fazem exercícios físicos, elas podem ter, então, algum dia, talvez, um diagnóstico de pré-diabetes. Mas o pré-diabetes, ele é uma condição que a pessoa ainda não consegue reverter através da alimentação, ajustar a alimentação e também fazendo exercícios físicos. Muitas vezes é possível, na maioria das vezes, se focando nesse quesito de alimentação e exercício no pré-diabetes, é possível reverter o diagnóstico e assim não ter o diagnóstico definitivo de diabetes. Ou senão também muitas vezes pode acontecer dessa pessoa conseguir atrasar, ela deixar ali para mais de 10 anos
para ela, então, desenvolver o diabetes. Então, é muito importante a gente assim, estar ligado com a nossa alimentação, com a nossa saúde, porque tudo que é aquilo que a gente faz hoje vai ter um reflexo amanhã. E dependendo das nossas escolhas, elas podem predizer como é que vai ser o nosso futuro. Então, é bem importante. E assim, muitas pessoas não sabem o que comer para começar bem o dia, né? E ter uma glicemia boa logo já no início da manhã. Manter aquela glicemia, né, estável, tranquila. E a melhor coisa para começar um dia é com uma glicemia boa, não é mesmo? E essa dúvida ela é muito comum. Que até, por exemplo, as minhas alunas do Descomplicando do M2, que é um passo a passo em que eu faço uma assessoria e ali eu ajudo elas a controlar a glicemia, deixá-la estável e controlada, assim, a graves, de uma forma bem assim, eficaz e prática. E quando elas chegam na turma, elas logo me perguntam o que comer no café da manhã. Então, é uma pergunta que eu recebo bastante. Por isso é bem relevante, então, essa live. E a refeição do café da manhã, ela é muito importante, porque merece atenção. Tem pessoas que às vezes acordam e estão nem aí, não vou comer agora, quando der um tempinho eu vou comer. Mas é muito importante nós ter o café da manhã, assim, o horário certinho. Por exemplo, tu acorda às 7 da manhã, 7h30, vai lá, toma teu café, tranquilo, assim, que tenha um tempo para te fazer aquela refeição tranquila. Sempre aquela coisa, mastigar bem, de preferência ficar num lugar tranquilo, né? Não ficar assistindo TV enquanto come. Assim, prestar atenção quando estiver comendo mesmo. E é muito importante fazer o café da manhã, porque, por exemplo, quando a gente está dormindo, o nosso corpo ele entra ali no período de jejum, e quando ele entra nesse período de jejum, ele mesmo assim ele está gastando calorias, que o nosso coração está batendo, nosso pulmão ele está respirando, então todo o nosso corpo ele está funcionando de uma forma, né, mais leve, mas está gastando ali energia. Então é necessário, então, quando a gente acordar, repor as energias e então conseguir ter um dia com mais qualidade. E assim, caso não faça o consumo de algum alimento no período da manhã, pode acontecer uma condição que ela é bem complicada, assim, é bem chata de lidar, na verdade, que é a hipoglicemia. Não sei se alguém já percebeu alguma vez que acordou e daí ficou um tempo sem se alimentar, depois de repente começou a sentir suor, calafrio, a palpitação, assim, tremor, até descoordenação. Isso poderia ser, se tu não verificou na hora, a tua glicemia poderia ser que ela estivesse baixa, que isso pode acontecer caso tu não consuma alimento logo quando tu acordou, não fez aquela refeição naquele momento, teu corpo ele ficou muito tempo ali a glicemia baixa, então pode acontecer de uma hipoglicemia. E o valor de hipoglicemia seria de menos de 70, né, miligramas por decilitro, que é quando os níveis de açúcar no sangue estão bem baixinhos. Então, depois desses problemas, que ninguém gosta desses problemas, né? Ninguém gosta de lidar com uma hipoglicemia. Logo no início da manhã, ninguém merece, né? E deixa eu ver aqui. E também pode até dar formigamentos quando tem uma hipoglicemia. Então, é muito chato. Então, melhor a gente evitar. E a questão que o fato de não saber o que comer, né, logo no café da manhã, às vezes se dá porque a pessoa ela não tem informação correta mesmo, viu tanta coisa na internet, às vezes alguém conhecido fala que tal coisa é bom, outro fala, não, esse daí não é tão bom. Às vezes dá uma confusão na cabeça das pessoas que dá dó. E então, quero te ajudar um pouquinho nessa parte aqui do café da manhã. E também tem pessoas que durante a vida toda fizeram tanta dieta na vida que tiraram isso, tiraram aquilo, que hoje não sabe nem mais o que pode comer, o que não pode comer. Então, assim, é bem complicado. Mas tudo tem uma solução, ainda bem, né? E a questão, assim, que eu sempre falo, que nenhum alimento em si, ele deve ser proibido. A questão que a gente sempre tem que levar em consideração, comer com consciência, com qualidade, com equilíbrio, né? Por exemplo, todo mundo pode comer um pouquinho de doce por dia.
Mas a questão que a gente tem que lembrar é que é um pouquinho, até para pessoas que não têm diabetes, não podem comer um monte de açúcar, isso vai dar prejuízo. Mas a questão é que a gente sempre tem que ter a consciência de que tudo aquilo que a gente botar para dentro vai acontecer alguma coisa. Nosso corpo ele vai processar em açúcar mais lento ou mais rápido, e dependendo vai ser um impacto maior ou menor na resposta da nossa glicemia, né? A quantidade de açúcar que vai cair depois lá na glicemia. E fazendo também a questão de comer, não ter proibição, assim, de se punir de alimentos, e a questão também de ter o equilíbrio com fazendo a prática regular de exercícios físicos, que é muito importante, que daí ajuda a captar melhor aquele açúcar que está lá na corrente sanguínea e colocar para dentro das nossas células, para ele não ficar ali aquele açúcar boiando no nosso sangue, e também vai ajudar a diminuir a resistência que muitas vezes, por exemplo, pessoas que têm excesso de peso, elas têm uma resistência maior com a insulina. A insulina é um hormônio que vem lá do nosso pâncreas, que é um órgão que é regulador da questão da nossa a quantidade de açúcar que cai na corrente sanguínea. Então, assim, muitas vezes pessoas que têm resistência à insulina, o corpo ele não produz na quantidade suficiente a insulina para pegar aquele açúcar e, né, baixar, ou senão às vezes a pessoa ela tá com tanta inflamação no corpo que o corpo não está conseguindo assim se conectar com a insulina e as células, então uma resistência à insulina. E o exercício físico ele é capaz de ajudar nessa questão. Ele acaba diminuindo essa resistência à insulina, então acaba possibilitando o melhor controle do diabetes. Por isso que é muito importante aliar o exercício físico com a alimentação. Focar os dois juntos. Não adianta só focar tudo na alimentação e esquecer do exercício, porque os dois juntos eles vão somar muito para o controle do diabetes. Então, é muito importante. Bom, eu fugi um pouquinho aqui do assunto do café da manhã, mas voltando aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos, assim, eu quero falar bastante questão do café tradicional que a gente encontra aqui no Brasil. Eu falo aqui do Brasil porque tem algumas pessoas que me seguem de outros países, então vou focar aqui mesmo. E, por exemplo, o pão francês, ou também conhecido como pão de sal em outros lugares. É um pão que ele é consumido por grande parte da população e é um produto que ele é refinado, né? Tem ali a farinha branca, que é um produto que era o trigo, que ele foi processado, foi moído, foi colocado aditivos e até aquela farinha ficar aquele pozinho branco, né? E essa farinha, ela não é nada nutritiva para nós e ela não tem nada de fibras. O que acontece é o seguinte: quando a gente come produtos que tem farinha, tem ali a farinha refinada, o nosso corpo ele logo já processa aquilo ali como açúcar. E daí por isso que acaba sendo assim complicado para quem tem esse problema da regulação do açúcar no sangue, porque o açúcar ele vai cair direto na corrente sanguínea. E daí vai dar aquela quantidade enorme de açúcar e o corpo não vai conseguir lidar. Então, a questão de pão francês, né, o pão de sal, em outros lugares também é conhecido, é uma fonte de carboidrato que não exige muito processamento do nosso corpo, logo já vira açúcar. E então, consumido em grandes quantidades, pode causar um enorme pico, né, uma enorme quantidade de açúcar na nossa corrente sanguínea, e daí vai aumentar, vai sobrecarregar, né, o nosso organismo. E depois, além de que o nosso corpo ele pega uma parte de energia e outra parte ele acaba armazenando na forma de gordura. Então, mulheres que querem aí perder uma barriguinha, fiquem ligadas. E a questão de que tudo que é excesso de energia que a gente come, na verdade, até os doces, por exemplo, que não estou falando do pão, tá? Tudo aquilo que é de excesso de energia que a gente come, o nosso corpo ele vai armazenar como gordura depois. Então, uma parte é armazenada para o nosso fígado, também nos nossos músculos, como estoque de energia, mas outra parte vai ser nas nossas gorduras. Então, é muito importante a gente sempre lembrar de equilíbrio. E a questão de que também esse processo de armazenar as gorduras, né, transformar essa energia em gordura,
Isso também pode ajudar a desenvolver, né, a aumentar ainda mais a resistência à insulina, o que acaba complicando, né, a questão do controle da glicemia, né, a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Que daí o corpo não consegue regular bem essa questão de insulina, açúcar e equilíbrio. Então, assim, a qualidade do pão francês ela é muito fraca. Assim, em termos nutricionais, só tem ali carboidrato que vai virar açúcar praticamente, que ele não tem fibra, que a fibra ela é muito importante, que ela ajuda a ter ali um melhor equilíbrio, assim, deixar uma liberação mais lenta daquele açúcar, mas no pão francês a gente não consegue. E também outro fato é que tem muito sal. Às vezes a gente é acostumado a comer muita comida com sal, porque aqui no Brasil a gente come o dobro do que deveria. Não basta, às vezes, só colocar ali o salzinho, né, no feijão, mas pelo fato de ter muito produto industrializado, às vezes a gente come mais do que deveria. E o pão é um exemplo desses, que tem muita quantidade de sal presente ali na composição. E além de que tem várias calorias, tem muitas calorias, que é aquela questão, né? Que eu falei, muita caloria, daí muita energia, e o nosso corpo vai estocar como gordura. E o problema em si não é só, assim, comer o pão francês, mas a frequência. Porque, por exemplo, eu já vi muitas pessoas que fazem quase que uma dieta do pão, né? Porque comem café da manhã, daí come no café da tarde, daí come depois na janta, e é pão, 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 pão. Que é muito. Então o problema é também a questão da frequência que é consumido. E isso também é muito monótono, né, gente? Porque comer todo dia a mesma coisa não dá, né? Eu não consigo. Não sei se alguém consegue, eu não consigo comer todo dia a mesma coisa. Sempre vario, coloco outras cores. E comer assim, né, pão em excesso, assim como eu falei, ao longo prazo isso com certeza vai acarretar em prejuízos. Então é muito importante a gente ter conhecimento, assim, ter a consciência. Eu não digo assim que é proibido, não pode mais comer. Mas a gente tem que ter a consciência. É muito melhor a gente ter a consciência de que aquilo ali vai ter um reflexo na nossa, né, na nossa saúde, na nossa glicemia. Porque se a gente pensa assim, não, eu não posso comer, não posso comer, não posso comer. Uma hora, o que, que vai acontecer? O nosso corpo vai pedir exageradamente. Então, assim, ó, a gente sempre tem que lembrar que se a gente for comer, tudo bem, come só um pedacinho, não come todo, por exemplo. Tem outras porções que são muito melhores, que agora eu vou estar falando. Então, assim, é muito importante a gente ter a consciência dos alimentos. Eu gosto muito de trabalhar essa questão de trazer para os meus pacientes a questão da consciência dos alimentos, porque tudo aquilo que a gente come vai ter um reflexo, bom ou ruim. Isso vai depender da nossa escolha. E agora eu vou trazer um tema que é bem polêmico, a questão da tapioca. Assim, por muito tempo a tapioca, acho que surgiu lá acho que em 2016 que foi a febre da tapioca. Muitas pessoas, nossa, a tapioca é melhor. E ainda tem algumas pessoas que fazem uso da tapioca como substituto do pão. Só que a tapioca, assim, em termos assim, nutricionais, assim, ela é bem parecida com o pão francês. A diferença é que o pão francês ainda vai outros ingredientes, ali tem um pouco de gordura, um pouquinho de proteína. Mas a tapioca, ela totalmente carboidrato, que depois vai se transformar em quê? Açúcar. Então, não é verdade que a tapioca é melhor que o pão. Ela pode ser, assim, em termos de proporção, bem parecidos. Então, não é uma boa opção, assim, para ser consumida diariamente, né? Porque ambas são bem parecidas, são fontes de carboidrato que o nosso corpo logo assimila, logo identifica, opa, isso aqui é carboidrato, então vira açúcar. Então é muito importante a gente analisar, assim, questão de consumo. Será que está consumindo esse tipo de alimento? E como é que está sendo essa frequência? E será que realmente isso não está te trazendo alguma alteração já na resposta da glicemia? E a partir então do momento que come essa tapioca, ela logo no corpo já processa como açúcar. Então acaba prejudicando bastante o controle, né, da glicemia. Porque ela é ausente de fibras, ela não tem fibras. Então é açúcar puro, praticamente que vai entrar no nosso corpo. Isso dependendo também do recheio, né?
porque tem vezes que as pessoas fazem tapioca com recheios super doces. Então, imagina a bomba de açúcar que vai dar na corrente sanguínea, né? Não vai ser legal. Então, o consumo de tapioca ele pode trazer alterações na resposta da nossa glicemia. Então, pelo fato de que nosso corpo ele vai reconhecer rapidamente e vai transformar em açúcar. Mas, assim, se você realmente assim, tu gosta muito de tapioca, então que tal então tem como a gente pegar e fazer uma adaptação de colocar fibra junto para dar uma atrasada um pouco na liberação desse açúcar. Por exemplo, colocar ali a farinha da tapioca, né, a goma da tapioca, colocar ali alguma fibra, por exemplo, semente de chia, que ela é bem pequenininha, então ela consegue se misturar bem. Também a farinha de linhaça, que é outra fonte boa de fibras. Então, tem como a gente estar adaptando melhor as receitas, que é bem importante. Ali a questão do pão francês, né? Não tem como a gente alterar, porque é um produto que ele é já industrializado. Mas depois eu vou estar falando mais assim um pouco sobre produtos que são caseiros, que daí a gente consegue adaptar mesmo, porque ali o pão francês não tem como, né? E tem um outro alimento que ele é muito consumido, que é a crepioca. Que é a crepioca é nada mais que a goma da tapioca com ovo, né? E um pouquinho de sal. Então, a questão de que a crepioca ela acaba tendo um impacto assim menor em relação ali à tapioca, porque ela junto ali ela vai ter ali proteína, vai ter um pouquinho de gordura, então não vai ser assim direto o açúcar, mas mesmo assim ela vai ter um impacto, lógico, na glicemia, porque não vai ter fibras. Então, a resposta ali da glicemia ela vai ser feita também. Só que de uma forma um pouquinho mais leve do que a tapioca purinha, né? Que é 100% carboidrato que vai virar açúcar. Então, uma sugestão que assim eu gosto de recomendar bastante é, em vez de usar a tapioca, né, fazer uma crepioca, fazer então uma aveioca, que é em vez de colocar ali a farinha de tapioca, colocar farelo de aveia, colocar farinha de aveia, então fica muito mais nutritiva e vai ter fibras. E outra que vai te dar saciedade, porque muitas vezes tu for pensar, tu comer a crepioca e seguidinho tu vai ter fome, porque todo açúcar que todo carboidrato que a gente come é logo absorvido, então nosso estômago ali logo já esvaziou, então a gente vai sentir fome mais cedo porque esse processo da digestão foi muito mais rápido. Então, assim, fazendo com aveia vai ter um impacto menor, vai ter uma liberação do açúcar mais lentamente do que em relação ali à crepioca, que seria com a goma do tapioca. E aqui um outro exemplo que eu quero trazer é o cuscuz, que é um prato que é bem conhecido, né, nordestino, nas regiões lá do norte, e só que é uma preparação que ela não tem muita fibra. Então, o consumo diário e também com a frequência e a quantidade pode trazer alterações na glicemia. Uma coisa é comer uma fatia, tudo bem, agora outra coisa é comer todo a preparação, então vai gerar um impacto na glicemia. Quer ver? Eu trouxe até aqui um exemplo para deixar assim, bem fixado. Enquanto que em 100 gramas do cuscuz, né, o bolinho, ali ele tem 2,1 gramas de fibras, numa quantidade de 2 colheres de sopa de aveia, nós encontramos 2,9 gramas de fibras. Então, olha a diferença. Enquanto que um cuscuz em 100 gramas tem 2,1, a aveia em 30 gramas tem 2,9 gramas de fibras. Então, a quantidade muito maior de aveia, né, de fibras que tem na aveia é bem maior, então é muito importante a gente ter o conhecimento de que as fibras elas vão ser sempre as aliadas no controle do diabetes e fazer com que elas, né, estejam no nosso dia a dia, no nosso café da manhã, vai ser bem importante para ter um melhor controle da nossa glicemia. Aí também tem outro alimento que ele é muito consumido, assim, mas é mais pro foco, assim, de crianças, mas algumas pessoas também, né, adultas também fazem o consumo, que são os cereais matinais, que são aquelas formulações prontas, naquelas caixinhas,
E esse tipo de alimento, ele acaba sendo, entre aspas, né, um alimento, ele é uma imitação, porque ele tem muita quantidade de açúcar. Uma vez eu fui no mercado, fui verificar ali se tinha alguma opção melhor, eu não encontrei, era tudo, ou era o primeiro ingrediente, ou era o segundo ingrediente, ou era o terceiro ingrediente com açúcar. Então imagina, é um cereal de açúcar. Então isso não tem como fazer parte do dia a dia, porque o corpo ele vai reconhecer rapidinho como açúcar, então vai dar um desequilíbrio, porque é muita quantidade de açúcar que tem nesses produtos. Então é muito importante a gente sempre lembrar da questão de que é necessário fazer a leitura dos ingredientes, não pegar e só olhar ali, cereal, tá dizendo que é fonte de fibras. Só que é muito importante olhar ali atrás o que tem mesmo por trás daquele alimento, porque é muito fácil a gente se iludir e se enganar, chegar em casa e olhar, que decisão errada que eu fiz, só tem açúcar. Então, é muito importante a gente ter esse olhar crítico. E assim, agora trazendo assim mais a questão do questão do café da manhã com equilíbrio, tá? Um café da manhã assim mais assim perfeito, assim mais ideal para diabéticos. É a questão de que fazer um café da manhã com equilíbrio vai fazer toda a diferença no nosso dia. Começar o dia bem é a melhor coisa. Então, a melhor coisa de começar bem, né, é com o café da manhã equilibrado. Isso seria com fontes de carboidrato, que tenha fontes de carboidrato de qualidade, que não tenha ali quantidade de farinha refinada, que não tenha ali açúcar refinado, que seja ali com fibras, que tenha ali opções junto de fibras na composição. Também fontes de proteína a gente precisa, fontes de proteína de boa qualidade, assim como também de gordura. A gente precisa, então, no café da manhã de carboidratos bons, de proteínas e de gorduras boas. Por quê? Porque tudo isso vai fazer parte, então, de um melhor, assim, sociedade, questão de melhor equilíbrio e melhor manutenção na resposta da nossa glicemia. E aqui, assim, eu vou trazer agora alguns exemplos, assim, bem práticos. Tomar uma aguinha aqui. Ó, ai, desculpa. Bom, aqui, um exemplo de assim, eu vou falar carboidrato, proteína, gordura, para ficar bem assim, fácil de entender. Que ele, como eu falei, são esses três que a gente precisa ter junto no nosso pratinho do café da manhã, certo? Então, assim como, por exemplo, a primeira opção, fonte de carboidrato, ele colocar um pão integral 100%, tá? Ou se não pode ser também um pão que tenha ali na composição que seja de farinhas do tipo low carb, que são farinhas que têm baixa quantidade de, né, carboidratos na sua composição. E é muito importante a gente sempre olhar, eu já falei numa live anterior, a questão de como a gente identifica esses pães que são, às vezes, falsos, integrais. E tem muito pão que ele alega ali, dizer que é integral, só que tu olha atrás, ele é farinha branca como primeiro ingrediente. Então aquele pão, a maior quantidade que ele tem ali de farinha é branca. Então, se for um pão integral, tudo bem, ótimo, perfeito, maravilhoso. Ele é uma fonte de carboidrato e tem fibras, então vai ajudar melhor na resposta da glicemia. E se for um pão que tem ali farinhas que são do tipo low carb, por exemplo, farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de nozes, farinha de castanha do Pará, castanha de caju, são farinhas, também farinha de coco, são farinhas que elas têm baixa quantidade de carboidratos na sua composição, elas têm mais gorduras, mas são gorduras que são boas. Então, acaba sendo uma boa opção para ter um melhor controle da glicemia, porque não vai ter tanto açúcar ali para ser transformado. Que eu já falei em algumas outras lives, que não é só os carboidratos que vão influenciar na resposta da nossa glicemia. Os carboidratos, eles influenciam em 100% na resposta da nossa glicemia. As proteínas também influenciam entre 30% e 60%. As gorduras, elas influenciam em 10%.
Então, é bem importante sempre lembrar disso, que não é só os carboidratos que a gente tem que ter o olhar atento, mas com todo esse conjunto. E ali a questão de, por exemplo, as farinhas que são, que eu falei, low carb, farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju, são opções que ela tem pouquíssima quantidade, pouquíssimos ao lado, né, de carboidrato. E vão ter mais ali de gordura, mas gordura que é boa, que é rica em antioxidantes que fazem bem para a nossa saúde. Então, aqui como primeiro exemplo, um pão integral, né, que fosse 100%, ou também como se fosse um pão low carb. E como proteína, ovo mexido, que ele é uma fonte ótima de proteína e também tem outros micronutrientes que são bem essenciais para a nossa saúde. E como fonte de gordura boa, abacate. Claro que não todo abacate, uma pequena parte, porque tudo que é excesso não faz bem, né? Isso já sempre fiz essa questão. Tudo que é excesso não faz bem. Então, como esse primeiro exemplo, ó, pão integral, ovo mexido, abacate. Tem aí o grupo os três. Então, acaba sendo uma preparação bem nutritiva e que vai gerar uma saciedade, porque ali o abacate ele tem grandes quantidades de fibras e o pão também ele vai ter fibras também, até as farinhas que são low carb vão ter fibras junto. E o ovo mexido vai ajudar também na saciedade. Então, vai ter como essa pessoa começar um dia bem, assim com equilíbrio, e vai ter um melhor controle na glicemia. Agora, um outro exemplo. Aqui, a aveioca, tá? Eu falei aqui já um pouquinho antes. Daí, como fonte de carboidrato, seria a aveia em flocos finos ou a farinha. Como proteína, seria o ovo. E como gordura, a sugestão poderia ser a pasta de amendoim, que é sem açúcar. E então, acaba sendo uma preparação ali, ó. Tem carboidratos, tem proteína, tem gordura. E de ótima qualidade. Isso que é bem importante. Aqui eu falei da pasta de amendoim. É muito importante, assim, quem for comprar, né, procurar no mercado, dá uma olhada na lista dos ingredientes. Porque tem muita pasta de amendoim que ela tem açúcar, tá? Então, acaba sendo uma opção que, né, por ser, né, a gente pensa pasta de amendoim, vem do amendoim. Amendoim é uma fonte de gordura, então não tem carboidrato. Mas sempre tem que olhar ali a lista dos ingredientes, porque muitas vezes tem grandes quantidades de açúcar. Então, né, acaba sendo que uma opção não muito boa para o controle. Ou senão também dá para fazer essa pasta de amendoim em casa. Quem tem um processador de alimentos, é só colocar no processador de alimentos o amendoim torrado, já, né, sem sal e sem casquinha, e colocar para triturar tudinho, até virar uma pasta. Então tem como fazer também uma opção caseira. Eu já fiz e fica muito bom. E outra opção aqui, mingau com aveia. Desculpa. Mingau com canela, tá? Ali como fonte de carboidrato. Aveia em flocos grossos. A proteína seria o leite, que pode ser, né, tanto de vaca, ou também como pode ser leite vegetal, que, por exemplo, o leite vegetal dá para nós fazer em casa, muitas vezes acaba sendo uma opção mais em conta fazer em casa do que comprar, né, no mercado. E, por exemplo, leite vegetal, por exemplo, leite de coco, que é pegar o coco e bater ele no liquidificador, né? Tirando deixar só a parte branquinha do coco e bater no liquidificador né, com água quente, depois coar. Então acaba sendo uma opção que dá para às vezes a gente estar adaptando, inserir novos alimentos, que é bem importante. E ali como gordura, para acompanhar essa mingau, por exemplo, nozes, castanha do Pará. Então, imagina esse mingau, olha, tem carboidrato, que é aveia, né, de proteína a gente tem ali o leite, de gordura a gente tem ali as nossas as castanhas. Por exemplo, se fosse ali o leite de coco, por exemplo, também poderia ali ter a fonte de gordura também. Então, tem como a gente estar ajustando assim o café da manhã para colocar esses três grupos. E colocar junto nesse mingau, colocar canela. A canela é uma especiaria muito interessante para colocar ela no dia a dia. Por exemplo, colocar ali uma colherzinha dessas de chá, assim, durante o dia, assim, um pouquinho no café da manhã, um pouquinho no lanche da tarde, porque a canela, ela é muito boa para controlar o diabetes, assim, porque ela tem alguns estudos que eles levantaram
né, trouxeram a resposta de que ela acaba ajudando na melhor resposta na sensibilidade à insulina, acaba diminuindo essa resistência à insulina. Então ela é muito boa para controlar o diabetes. E dá para colocar ali por cima do mingau, dá para colocar por cima das frutas. Só não é indicado a canela para gestante, tá? Gestante não pode consumir canela. E deixa eu ver aqui, uma outra opção legal, que é para quem tem problemas de, né, não consegue ir aos pés, tem problemas de constipação, tem intestino preso, é interessante então consumir em jejum uma fatia de mamão. Mamão ele vai ajudar, tem propriedades ali que tem umas enzimas que vão ajudar, né, no seu corpo ali conseguir, né, fazer funcionar bem o nosso intestino e colocar ali junto alguma fibra junto, que ali o açúcar que tem na fruta, né, vai ser menor liberado por conta do mamão, tem fibra junto. Mas se colocar mais fibra vai ser melhor ainda e também pela questão do intestino vai ser uma ótima alternativa. E como daí consumir junto com esse mamão um ovo cozido, né? E daí, por exemplo, também de gordura poderia ser ali amendoim junto comer ele, né? Os grãozinhos junto com o amendoim fica uma delícia. E colocar, né? Poderia ser colocado ali um mamão, semente de chia, farelo de aveia. Então tem como a gente fazer várias adaptações, colocar cada dia colocar um, uma farinha diferente, uma semente diferente. Isso vai possibilitar tu ter uma maior escolha, assim, uma maior liberdade. Hoje eu vou botar chia, amanhã eu vou botar linhaça. E são assim ingredientes que eles parecem assim ser, nossa, que coisa diferente, mas é muito fácil de encontrar em lojas de produtos naturais, também tem no mercado. Mas eu aconselho procurar nas lojas de produtos naturais porque o valor é mais em conta. Então, tem como tu comprar ali mais variedade e pagando menos. Então, aqui nesse exemplo eu deixei foi o mamão com a semente de chia ou farelo de aveia, como preferir. Uma proteína ali eu coloquei ovo e a gordura ali, por exemplo, amendoins, tá? Que amendoim eu gosto porque ele é barato, né? Encontra fácil no mercado e ele traz uma saciedade bem boa, então eu gosto bastante. E aqui eu citei aqui algumas opções que eu gosto bastante de indicar, porque elas ajudam a ter uma glicemia assim, mais estável, que ele tem a quantidade de fibras, então toda fibra que tiver ali junto vai ajudar a ter uma melhor saciedade. Então essa pessoa vai ficar mais tempo ali se sentindo saciada, isso vai ser muito bom. E outra que vai ajudar no melhor controle da glicemia, porque daí a liberação do açúcar que vai cair na corrente sanguínea vai ser bem mais lentamente. Por exemplo, quando uma pessoa que ele come, eu falei que antes, o pão francês. Imagina se a pessoa comeu pão francês, logo o corpo vai virar tudo açúcar. Enquanto que alguns exemplos que eu citei aqui, que ali tem, né, uma fonte boa de carboidrato, uma fonte boa de proteína, uma fonte boa de gordura, vai ser uma resposta bem mais lenta, porque eles são micronutrientes que o seu corpo ele vai precisar trabalhar mais e assim vai processar mais, vai demorar mais para transformar tudo aquilo em açúcar. Então vai ser uma ótima opção para começar o dia bem e com controle da glicemia, porque é o mais importante, né? Começar o dia bem, né? E, bom, assim, quem gosta de pão, assim, que nem eu amo pão, e não quer, assim, não precisa tirar da alimentação, por exemplo, falando aqui especificamente de quem faz pão caseiro em casa, tá? Que tem como a gente fazer adaptações práticas, assim, colocar ingredientes do bem junto nessa receita. Por exemplo, tem como a gente fazer trocas de ingredientes. Ali a receita era farinha de trigo, a farinha branca, pegar e substituir ela na quantidade assim, colocar para farinha de trigo integral, que ela vai ter ali uma liga também, e também colocar farelo de aveia, farinha de aveia. Então, assim, são opções ali que a gente consegue, assim, são baratas, a gente consegue adaptar e deixar com mais fibras. Claro que todo carboidrato, né, mesmo sendo de uma boa qualidade, ele vai virar açúcar.
mas a questão é que ele vai ser mais lentamente. Então, não vai ser comer um pão, não vai ser como comer um pão branco, que tem farinha branca, e logo vai virar açúcar. Né? Um pão com fibras vai ser uma liberação mais lenta. Mas, claro, sempre tem a questão de moderação, equilíbrio, não dá para comer o pão todo. E, assim, por exemplo, colocar ingredientes do bem na receita. Por exemplo, aqui as farinhas que eu já falei antes, a farinha de linhaça, farinha de aveia, de quinoa, né? A quinoa em flocos, amaranto em flocos, também farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de grão de bico. Então tem várias farinhas que a gente consegue estar colocando nas preparações e assim conseguir deixá-las mais nutritivas, que tenham mais fontes de fibras, colocar ali também semente de chia, semente de linhaça, que são opções que têm fontes de fibras e a fibra ela vai ajudar muito no controle do diabetes, porque ela vai atrasar aquela liberação do açúcar. E aqui no, quem está me acompanhando aqui no Face, tem aqui no meu Face é só uma postagem um pouquinho mais antiga, que tem ali uma receita de um pão caseiro bem grande, que ali é uma adaptação que eu fiz. Quem quiser depois dar uma conferida. E também aqui no Face, e também quem está me acompanhando no Instagram, tem também uma receita que é de um pão que é menorzinho, que é pão low carb, que eu fiz com farinha de amêndoas. Quem quiser depois dar uma olhadinha aqui, que é bem interessante também, é bem gostoso. Que não adianta a gente pegar e querer, vou fazer as comidas certinho, mas não ter sabor, não ter gosto. Então, não faz sentido a gente, né, querer fazer alimentação sem graça. A gente tem que comer com prazer, com equilíbrio, com qualidade e se sentir bem, se sentir feliz porque está comendo aquilo que vai fazer bem. Isso que eu prezo muito. Eu gosto muito de colocar a mão na massa, mas eu gosto de comer bem. Se eu vejo que não tá legal, tento fazer de novo, porque eu gosto de fazer coisas saudáveis que tenham equilíbrio, que ali fiquem gostosas, porque daí vai fazer sentido. E deixa eu ver. Então, assim, falando sobre né, a questão ali dos pães, né? Quem não faz em casa, daí é aquela questão, procurar ler os ingredientes, colocar ali o rolho direto na lista dos ingredientes, ver se ele não tem uma farinha branca ali junto, porque daí não vai ser uma boa opção. Porque todo produto que ele tem farinha branca, né, farinha refinada, vai ter um reflexo bem grande na resposta da glicemia bem rapidamente. Então é bem importante a gente ter assim, um olhar crítico e tentar procurar uma versão que vai ser assim, melhor para o controle da glicemia. E colocar algo bom para dentro do carrinho e levar depois para casa. Bom, deixa eu ver, eu tinha visto aqui alguma pergunta aqui no Insta. Deixa eu ver. Aqui uma pergunta da Nath Gui. Uma dúvida, qual as melhores frutas para comer pela manhã? Olha, eu gosto muito, assim, sempre, eu, por exemplo, eu gosto muito de indicar, assim, variedade. Por exemplo, eu falei aqui nesses exemplos aqui de café da manhã que seriam boas opções. Ali eu falei do abacate, falei também do mamão, e tem também como a gente sempre está colocando uma frutinha diferente, porque eu acho que é muito importante a gente sempre estar adaptando, assim, colocar novas cores, não comer todo dia a mesma cor. Eu acho que é bem importante sempre ter, assim, um rodízio das frutas, não comer todo dia, na mesma semana, a mesma fruta. Por exemplo, todo dia mamão, no café da manhã. Tem como estar variando. E frutas que eu acho assim bem interessante para começar o dia seria, por exemplo, abacate ali, a banana também, colocar, né, às vezes eu coloco também a banana amassadinha assim, coloco a farinha de aveia e coloco também canela. Então são opções que eu gosto bastante. Também melão também é uma ótima opção. E assim, mas é muito a gosto assim a questão das frutas, porque nenhuma fruta em si ela é proibida, mas a questão de que sempre é moderação. Por exemplo, ninguém vai comer no café da manhã um fatiazão assim de fruta, então é uma questão de moderação e também do gosto da pessoa. Mas colocar ali fibra junto naquela preparação vai ser uma boa alternativa.
que a fibra em si que tem na fruta, ela ajuda a ter aquela liberação do açúcar da própria fruta de forma mais lenta, não vai ser aquela liberação, né, a jata, como se fosse comer um doce, né? A fruta ela tem ali as suas fibras junto. Então acaba sendo que uma opção que às vezes as pessoas têm medo de comer frutas, mas a própria fruta ela tem fibra na composição. Mas se colocar ainda mais fibra junto, vai ser uma melhor ainda, né, para a liberação do açúcar. Deixa eu ver aqui se tem no Face alguma dúvida. Tem. Biscoito. Tipo de sal comprado em padaria, podemos comer? Pergunta da Diélia. Oi, Diélia. A sua pergunta foi sobre biscoito de sal comprado em padaria. Assim, se esse produto ele tem ali farinha branca, né? Se foi feito com farinhas refinadas, com açúcar. Então, mesmo que ele seja, tem pessoas que pensam, pão, se aquele biscoito tá torrado, então eu posso comer. Não vai virar açúcar, mas até torradinha vai virar açúcar. Mas se esse biscoitinho que tu está falando, se ele é do tipo com farinha branca, que ele, né, foi feito com ingredientes refinados, vai ter um reflexo na glicemia bem rapidamente, porque esse tipo de produto geralmente não tem fibras. Agora, se esse biscoito ele é do tipo que é integral, que ele tem ali alguma farinha boa, né, como eu já citei, ou tem ali também sementes boas, então vai ter um impacto menor na glicemia. Mas é sempre importante, assim, se tu tá na dúvida sobre, se tu sabe como é que é a procedência, como é que foi feito esse biscoito, pergunta na padaria, pergunta quais foram os ingredientes que colocaram. Daí tu vai ter já uma decisão assim, vale a pena levar, não vale a pena levar. Mas também é questão né, do consumo. Uma coisa é consumir todo dia, outra coisa é comer uma vez que outra, para, né, tudo bem. Mas sempre a gente tem que ter um olhar crítico, assim, do que a gente está levando para casa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu não dei bom dia para todo mundo que me deu bom dia. Agora eu vou dar aqui. Oi, Juraci. Opa, aqui no Face, tô dando oi para as meninas do Face. Um oi para Silvia. Um oi para minha tia, a tia Eliana. Bom, eu acho que não tem mais dúvidas. Aqui no Instagram, um oi para Mica. Um oi para Nath. Um oi para Pamela. Um oi para Alemoa. Então tá, gente. Se não tem mais dúvidas, eu vou encerrando aqui a transmissão. E daí, semana que vem, eu volto de novo com outro tema relacionado à alimentação, no controle do diabetes. E vamos ver. E era isso, então, gente. Fiquei feliz que teve bastante gente que interagiu aqui comigo hoje. E se eu conseguir esclarecer alguma coisa para vocês conseguirem levar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz, muito, assim, alegre por isso. Então tá, gente. Semana que vem nós nos encontramos de novo, às 10 da manhã. E até mais, então. Um bom dia para vocês. Que o dia de vocês seja muito alegre, de muita alegria, né? E de glicemia controlada. Um beijo.